Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos finalizar o conteúdo juros. Já falamos sobre juros simples, agora nós vamos falar sobre juro composto, fazendo atividade proposta pelo livro. Isso na primeira aula, tá? Na nossa segunda aula, nós vamos fazer uma atividade complementar, falando sobre acréscimos e descontos, que foi aí um dos conteúdos que nós já vimos nas aulas passadas. Hoje será a nossa primeira revisão já para a prova. Como eu combinei com vocês, assim que a gente terminar o livro, as atividades propostas do livro, nós faremos atividades de revisão no caderno aí para a nossa avaliação. Também falei, né, que nós vamos utilizar depois algumas aulas de matemática que eu vou combinar com vocês, para a gente poder finalizar o conteúdo de geometria. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou compartilhar a tela para a gente fazer as atividades aí do livro. Deixa eu só botar aqui mais uma vez para quem chegou agora. Nós vamos fazer a página 159 a 162. Depois nós vamos fazer uma pequena revisão no caderno, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Tá abrindo aqui o livro, já vão colocando aí na página 159. Foi? Página 159. Só um minutinho, gente, que tá bem lento aqui. Vamos lá, número 8, né? Observe o anúncio de uma instituição financeira com o auxílio de uma calculadora. Responda as questões. Quanto uma pessoa vai pagar de juros se emprestar 3.000 e pagar em 3 parcelas? Então, primeiro nós vamos fazer 3 parcelas, é o juro de 3% ao mês, né? Regime de juro composto. Como que vai ser isso? Cada mês vai aumentando 3%. Não é 3% no total. Então, nós vamos calcular mês a mês. Sempre quando nós temos aqui 5.000 reais, né? Vamos fazer a conta aqui, para o primeiro mês. Eita. Primeiro mês. Nós temos capital, 5.000 reais, vezes a taxa, vezes o tempo, nós vamos fazer 1, porque nós vamos calcular cada mês dividido por 100. Vamos lá, vamos fazer o cálculo para os juros da parcela no primeiro mês. Dois minutinhos aí para fazer. Lembrando que para calcular os juros, capital vezes taxa vezes tempo dividido para 100.
Vamos lá, 2 minutinhos aí para poder calcular. Alguém já tem o resultado dos juros no primeiro mês? Não dá para eu poder ver. Vamos lá, 5 mil vezes 3 Letícia vezes falou 1. 150, eu acho. 150. Foi o que Letícia falou. Isso aí, 150 Letícia. é os juros no Letícia. primeiro mês. Então, se ele vai pedir emprestado 5 mil reais e os juros é de 5 mil, de 150 reais, então no segundo mês, nosso capital não vai ser mais 5 mil reais, vai ser 5 mil reais, 150, porque eu somo o meu empréstimo mais os juros do primeiro mês. No juro composto, é assim que funciona. Nós vamos calcular mês a mês e o nosso capital vai modificando de acordo com o mês anterior. De novo, no primeiro mês, o nosso capital era de 5 mil reais, vezes 3%, que é a taxa, porque nós vamos parcelar em 3 vezes, vezes 100. Então, deu uns juros aí de 150 reais. Aí, agora, no segundo mês, o nosso capital é 5 mil mais 150. Então, vai ficar 5.150 vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá calcular aí qual é os juros do segundo mês. Só uma perguntinha, nós fizemos o número 7? Ah, não, né? Daqui a pouco a gente faz, porque essa resposta aqui era do número 6. Daqui a pouco a gente faz o número 7. 2 minutinhos aí para fazer o 8. E aqui, ó, na 8, na verdade, gente, o empréstimo foi de 3 mil reais. Eu botei 5 porque eu olhei o anúncio. Deixa eu consertar aqui. Então, aqui vai ficar 90 reais. Então, aqui já agora já é 3.090 reais. Na letra A, ele pediu 3 mil. Um minutinho. E aí, no segundo mês, quanto que foi nossos juros? 3.090 vezes 3, dividido para 100. O nosso juros foi de R$ 92,70, correto? Vamos para o último mês. Terceiro mês.
O nosso capital não é mais 3.090, é igual somando ali o 3,90 mais 92,70, o nosso capital no terceiro mês vai ser 3.182,70 vezes a taxa, que é 3 vezes o tempo, que é 1. Isso tudo dividido para 100. Vamos lá, vamos saber qual vai ser os juros no terceiro mês. Foi? Alguém já tem o resultado? 3.182,70, desculpa, vezes 3, dividido para 100. Quanto que nós vamos pagar de juros ao terceiro mês? R$ 95,48. R$ 95,48. Lembrando que nós vamos, sim, né, fazer os cálculos de juro simples, juro composto, na nossa avaliação, mas com números menores devido ao tempo, né? Porque o juro composto, por exemplo, aqui são 3 parcelas. Então, a gente tem que fazer o cálculo 3 vezes, sempre modificando o capital. Aí, agora, vamos colocar aqui o montante, né? O montante após os 2 meses, os 3 meses, nós temos aí um total. Vou botar aqui, ó, resposta. A pessoa que pega R$ 3.000, no final, ela vai pagar R$ 3.278,18. R$ 3.278,18. Menos os 3.000, né, que realmente foi o valor do empréstimo, o juros total após os 3 meses é de R$ 278,18. Era só somar ali também, né? 90 mais 92,70 mais 95,48. Então, esse é o juros total após 3 meses. Copia aí para mim, por favor, para a gente poder fazer a letra B. Só um minutinho que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui na sala. Ah, já foi. Não, é Davi. Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui mais uma vez. Estamos na página 159. Fizemos agora número 8, letra A. Na letra B, é R$ 5.000 em 4 parcelas. Então, em 4 parcelas, a nossa taxa é de 6%. Então, nós vamos verificar aqui quanto vamos pagar no primeiro mês. É um pouco trabalhoso, né? Mas, como eu falei com vocês, geralmente, matemática financeira, a gente utiliza a calculadora. Então, eu tenho aqui R$ 5.000
vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, dividido por 100. Vamos calcular os juros no primeiro mês para a gente poder saber o capital do segundo mês. Utilizamos a taxa de 6%, porque pagaremos em 4 parcelas. Vamos lá. Qual é os juros do primeiro mês? Lembrando, né, que como aqui nós temos zero e temos que dividir por 100, a gente pode cortar. 50 vezes 6 dá quanto? 300 reais de juros no primeiro mês. Então, no segundo mês, o nosso capital, 5.000 mais 300 do primeiro mês, 5.300, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá, mais 2 minutinhos aí para fazer. Vamos lá, um minutinho. Quem já tiver o resultado pode falar, pode cortar o zero ali. Foi? Alguém já tem a resposta do segundo mês, gente? 5.300 vezes 6 vezes 1 dividido para 100 dá quanto? 318, né? Os juros do segundo mês. Então, no terceiro mês, nós vamos fazer o nosso capital 5.300, que era do segundo mês, mais 318, 5.618, vezes a taxa vezes o tempo dividido para 100. Vamos lá, mais 2 minutinhos para fazer o terceiro mês.
Oi? Alguém já tem o resultado e gostaria de falar? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, a gente tá, eu acho que a gente Tá. Rian não está fazendo os cálculos por quê? Pode utilizar a calculadora na matemática financeira. O que que houve? eu tô fazendo, só que eu tô Não. fazendo certo. Preguiça porque está chovendo? Então, ó, no terceiro mês, os nossos juros, R$ 337,08. Então, no quarto e último mês, Caetano falou que deu 337. Caetano falou que deu 337. muito bem, Caetano. Então, no quarto mês, o nosso capital vai ser de 5.955,08, né? Vezes a taxa, vezes o tempo dividido para 100. Vamos lá. Calcular os juros aí do quarto mês. Vamos lá. Vamos lá, um minutinho para terminar. Fala aí a resposta para mim. Nós temos aí 5.955,08, né? Vezes 6 dividido para 100. Então, os juros no quarto mês vai ser de R$ 357,00 e vamos botar aí 30 centavos. Qual é o montante no final? Nós vamos botar aqui, ó, resposta. Nós vamos somar o capital do nosso quarto mês mais os juros do quarto mês, 357,30 centavos. Quanto que dá aí? 6.312,38 centavos. Então, uma pessoa que pede R$ 5.000 emprestado nessa taxa de juros, depois de 4 meses, ela vai ter pago R$ 6.312,38. 2 minutinhos aí para copiar, porque nós vamos fazer o número 7, que eu não fiz ainda.
Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder fazer o número 7. Foi? Podemos, número 7. Esse aqui é do número 6. Vou apagar, porque não tinha espaço ontem, né? Oi, pode falar, Dani. Vamos lá. Quando terminar, fala ok. O que é do número 6 aí que você falou? Hein, professora? Oi? O que é do número 6 aí que você falou? Não, aquela resposta que estava do número 7 era do número 6 de ontem, mas vocês já copiaram, por isso que eu apaguei. Ah, tá. Quando terminar de copiar o 8, é só falar o ok para eu poder subir aqui a página. Aí, ô Francis, já acabei já. Ótimo. Tem alguém ainda copiando? Tem. Eu, Francis. Eu já acabei já, hein? Tá, tô também tô aguardando. Pronto, Francis, pode passar, obrigado. Ótimo. Mas tinha mais uma pessoa copiando, não foi? Ou todo mundo já copiou? Não. Não, nem todo mundo. Ah, tô aguardando. Foi, prof. Aí, Foi? terminei. Foi. Ok. Número 7. Uma quantia de R$ 3.000 foi aplicada a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Qual será o montante dessa aplicação em 2 meses e em 3 meses? Então, primeiro vamos calcular aqui no primeiro mês. Primeiro mês, capital, vezes taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Contando zero, já dá para a gente
saber qual é o juro do primeiro mês. Vamos lá, cortando zero, nós vamos ter um juros de R$ 60, não é isso? Então, no segundo mês, nós vamos ter um capital de R$ 360, porque quando é juro composto, o nosso capital muda, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá. Francis, aqui Oi, no meu deu 61,2. não ouvi? O meu deu 61,2. R$ 61,20, né? Certinho. Então, ao terceiro mês, primeiro vamos responder a primeira pergunta aqui. Então, no segundo mês, o montante é igual, né? A capital mais os juros. O montante do segundo mês é o capital do segundo mês. Vou botar aqui embaixo, espera aí. Mais os juros, 61,20. Então, o montante do segundo mês vai ser R$ 3.121,20. Aí, agora, ele quer saber no terceiro mês. Então, vamos botar aqui, terceiro mês, capital, 3.121,20, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá, estou aguardando.
Hein, gente? Estou aguardando, hein? Esse tempo aí é para vocês poderem pensar. Ninguém está falando nada. Chuvinha gostosa, mó pá. Mó clima gostoso. É, a gente tá aproveitando a Ah, chuva. vamos lá. Capital vezes a taxa vezes o tempo dividido para 100. Vai ficar quanto aí os juros? R$ 62,42, né? Então, eu vou botar aqui o montante do terceiro mês que ele quer saber. Vou botar aqui M3. É o capital, 3.121,20, mais 62,42. Então, o montante do terceiro mês, 3.183,62. Então, a primeira resposta, o montante no segundo mês e o montante aí do terceiro mês, dá para ver, né? 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer as 160. O pique é que eu coloquei o 6 no 7 também. Foi 1 minutinho aí para copiar, para a gente poder fazer a 160. Tá ligado, 6? Sabe o 6? Oi? Sabe o 6? O 6 nós já fizemos. Então, eu coloquei o 6 no 7. O que significa que não tem espaço pro 7. Ah, entendi. Você já. Entendeu? Ah, vê um espacinho aí do lado, na lateral, para poder copiar. Pô, legalzão. Lateral, né? Grandão. Um bagulho grandão, Então legal. você pega o papelzinho, coloca o rascunho e deixa o rascunho aí dentro dessa página. Sim, sim, sim. Dá um jeitinho aí. Foi mais 2 minutinhos aí para copiar. Vamos lá, 1 minutinho.
Foi, gente? Podemos ir para 160? Ou tem alguém copiando? Para Na minha uma opinião, pode matéria ir. só. Ok. Vera fez um empréstimo no valor de R$ 2.000 para ser quitado no prazo de 3 meses, com pagamento de 2.180. Assim, é correto afirmar que a taxa pode ser semestral, mensal, trimestral com imposto. Bem, vamos fazer o cálculo, né? Se o montante é de 2.180, significa que os juros é R$ 180, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui para a gente determinar a taxa. Só um minutinho. Vai ficar os juros, 180, é igual o capital, 2.000, vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo, que é 3 meses, dividido para 100. Esse dividido para 100, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 1.800, 18.000, desculpa, igual a 6.000x. X é igual, cortando 0, 18 dividido para 6. X é igual a 3. 3% é a taxa ao mês. Então, vamos ver qual que é verdadeiro aqui. Em 6 meses, a taxa vai ser 18%. Se é 3% ao mês, 3 vezes 6, 18. Então, a primeira alternativa já é a alternativa correta, nem precisa ver as outras. Nós pegamos os juros, que se de R$ 2.000 ela vai pagar 2.180, então 180 é os juros. Juros igual a capital vezes a taxa que eu estava querendo descobrir, vezes o tempo dividido para 100. Letra para um lado, número para o outro, nossa taxa é de 3% ao mês. Aí, na letra A, colocou semestral, que é depois de 6 meses, a taxa fica 18%. Sim, 3% vezes 6, 18%. Certinho. Então, aqui na número 10, está dizendo que é para fazer no caderno. Então, você pode pegar aí uma folha, como a gente tem 2 aulas hoje, para poder fazer esse número 10 aí, calculando juro simples, juro composto, em cada uma desses aí, para a gente saber qual é os juros de cada um, para a gente relacionar. Pega aí uma folhinha que eu vou determinar, deixa eu ver, acredito que de 5 a 10 minutos dê para a gente fazer, né? Vamos fazer assim, 5 minutos para a letra A. Resolve aí a letra A. Capital vezes taxa vezes o tempo dividido para 100. Para a gente saber qual é o resultado da letra A. Façam aqui, ó, essa letra A. Capital vezes a taxa vezes o tempo dividido para 100, que é o juro simples. 5 minutinhos aí para fazer. Dois minutinhos aí para poder fazer o cálculo. Capital vezes taxa vezes tempo dividido para 100.
Foi? Qual é a resposta aí, gente? 500 vezes 6 vezes 2 dividido para 100. Qual dessas 4 alternativas aí corresponde à resposta da letra A? Fala para mim. Qual é o montante? Hein, gente? Alguém que tenha feito 500 vezes 6 vezes 2 dividido para 100 vai dar os juros, só que ele quer o montante, né? O 500 mais os juros da letra A. Qual vai ser o resultado? Qual desses 4? Eu vou aguardar vocês me responderem. Alguém tem que fazer. Francis, como é que você falou que tinha que fazer? 500 vezes 6 vezes 2 dividido por 100? Isso, multiplica tudo, o resultado divide para 100, para você saber qual é os juros. Aí você vai fazer o 500 mais os juros que você achou. Uhum. 560. Muito bem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o A, resposta do A, 560. Agora do B. Do B, durante 5 meses, porém, é o juro composto. Nós vamos fazer 500 vezes 5 vezes 3 dividido para 100 no primeiro mês. Depois você vai pegar o novo capital que vai ficar, que é o 500 mais os juros, vai fazer no segundo mês, depois terceiro, quarto e quinto mês. Vocês vão fazer o mesmo cálculo que nós fizemos na número 7, só que serão 5 meses. Então, 7 minutos para terminar de fazer a letra B. Faz aí no rascunho de vocês. 500 vezes 5 vezes 3 dividido para 100 no primeiro mês. Aí, no segundo mês, o capital já não é mais 500. É 500 mais os juros do primeiro mês e assim por diante. Aguardando.
2 minutinhos aí para terminar a letra B, para a gente saber qual é o montante. No final, R$ 500 mais os juros após 5 meses. Vamos lá. Quem já tiver a resposta pode falar, tá? Alguém que tenha feito, encontrou qual resultado? Bora, gente. Alguém já tem a resposta da letra B? Dá 500 e alguma coisa? Não ouvia. 563, tá certo? Não. É que eu dei um, é que eu aproximei um resultado, dei um resultado Não, perto tem que disso. fazer 5 meses. Vai Ah, ficar 580, tá? Letra B aqui. Na letra C também é juro composto durante 6 meses, porém é uma taxa de 2% ao mês. Você vai fazer 500 vezes 6 vezes 2, vai achar os juros do primeiro mês e a partir do segundo o capital vai mudando conforme os juros do mês anterior. Mais 4 minutinhos aí para poder fazer a letra C. Vamos lá.
63, Fran? Oi? 63? 563, muito bem, Caetano. Então, a letra D não precisa fazer, porque só nos resta a letra D aqui, 609 de juros. Então, copia aí para a gente poder fazer o número 11. Os gráficos apresentam dois tipos de investimento. Qual dos gráficos apresenta o investimento sobre regime de juros simples? Juros simples é quando é constante, tá, gente? Então, o juros simples é o gráfico A, porque nós temos uma constante ali. Então, vou colocar aqui, ó, o A, e o juro composto é o investimento B. Qual é o capital inicial em cada um dos investimentos? No A, o capital... 1.300 e 1.000. 1.300, muito bem. E o B, o capital inicial é de R$ 1.000. Calcule em seu caderno a taxa de juros aplicada em cada um dos investimentos. Vamos calcular aqui mesmo, tá? No investimento A, nós temos ali o capital, 1.300. No segundo mês, né, já foi para 1.716. Então, nós temos aí uma diferença de R$ 416 de juros. Então, 416 é igual ao capital, 1.300, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que no caso aqui, 1, né? Dividido por 100. Faz aí, letra para um lado, número para o outro. O 100 passa para cá multiplicando. Vai ficar 41.600 igual a 1.300, x. X é igual a 41.600 dividido por 1.300. Qual é o valor da taxa do investimento A? Calcula aí para mim. Pode cortar o zero. A taxa do investimento A. 416 dividido para 13. Quem já souber o resultado, pode falar. Vamos lá, gente. 416 dividido para 13 dá quanto? Foi, gente? 32%, tá?
a taxa de juros aí ao mês. Agora vamos fazer da B. Vou colocar a B aqui do lado, tá? No investimento B, de R$ 1.000 foi para 1.320. Então, meus juros é de R$ 320, igual ao capital, R$ 1.000, vezes a taxa que eu vou descobrir, vezes o tempo, que é 1 dividido para 100. Então, nós vamos ter aqui, 100 passa para cá multiplicando, 32.000 é igual a 1.000x. X é igual a 32.000 dividido para 1.000. Por coincidência, o investimento B também tem uma taxa de 32%. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer a 161. Vamos lá. Todo mundo já copiou? Podemos ir para 161? Calma aí. Tô calma. Tá, pode ir. Foi? 161. Qual será o montante obtido em uma aplicação de R$ 6.000 durante 4 meses a uma taxa de 3% ao mês, sobre o regime simples? Então, o simples a gente faz normalmente, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo dividido para 100. Calcula aí para mim os juros, para depois a gente fazer o montante. Vamos lá? Cortando aqui os zeros sempre para facilitar. Se eu tenho 2 zeros aqui, vou dividir por 100, né? Fica mais fácil a gente multiplicar. 60 vezes 3 vezes 4. Qual é o resultado dos juros aí?
Hein, gente? Vamos lá. Rafael botou, professora, 720. R$ 720. Então, qual vai ser o montante nos juros simples? Nós pedimos 620, não, fizemos a aplicação de R$ 6.000 e vai render R$ 720. Então, no final, com juros simples, nós vamos receber R$ 6.720. Agora, o juro composto, o primeiro mês nós já calculamos. Vamos calcular agora, na verdade, né? Durante 4 meses. Então, no primeiro mês... Eita, peraí que pulou a página. No primeiro mês, nós vamos fazer 6 vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos verificar aí os juros no primeiro mês, para depois a gente fazer do segundo, terceiro e quarto mês. Pode falar quanto deu? Uhum. 180. R$ 180. Então, no segundo mês, nós já vamos ter um capital de R$ 6.180, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá. França, aqui para mim deu 185,4. Hã? 185,4. 180, deixa eu só confirmar aqui. Muito bem, R$ 185,40. Aí o montante do nosso terceiro mês é o 6.180 mais o 185,40. Então, o montante do terceiro mês fica 6.365,40. Vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. Vamos lá. O meu deu Não saiu a resposta aqui.
Pode falar de novo? Deu R$ 190,96 de juros. No quarto e último mês, o nosso capital vai ser 6.365,40, né? Mais os R$ 190,96. Então, vai ficar 6.556,36 vezes a taxa vezes o tempo. O tempo no juro composto é sempre 1, né? Porque nós calculamos mês a mês. Calcula aí para mim qual é os juros no quarto mês para a gente determinar o montante. Vamos lá, 2 minutinhos. Pode falar? Uhum. Meu deu 196,69. 196,69. Ok. Então, o nosso montante, que é quanto, né, que vai receber no final, a pessoa deu R$ 6.000. E precisa, né? Nós temos ali os 6.556. Vamos pegar logo o capital final. Mais o último juros aí de 196,69. Então, o montante, 6.753,05. Então, se você aplicar em algum banco que tenha juro composto, é mais vantajoso do que o juro simples, quando você vai aplicar. Agora, quando você vai pedir emprestado, a vantagem é o juro simples, que você vai pagar menos juros. 2 minutinhos aí para copiar, para a gente fazer o número 13. Foi? Todo mundo já copiou a letra B? Por mim, pode ir. Luana precisa de R$ 3.000 e está
em dúvida sobre o banco onde ela vai fazer o empréstimo. Para calcular os juros, o banco A usa o sistema de juros simples e o banco B usa o sistema de juro composto. Então, nós temos ali, nesse gráfico aqui, os valores do empréstimo, né? Quanto que ela vai pagar no banco A e quanto que ela vai pagar no banco B. Claro que, se a taxa for a mesma, seria muito mais vantagem ela fazer no banco com juros simples. Mas, pelo que eu estou vendo, a taxa é diferente nos bancos, que é o que nós vamos calcular agora na letra A. Ela pedindo R$3.000, pagando em uma parcela, né? No banco A, ela paga R$3.210 e no banco B, R$3.195. Mas conforme vai passando o número de parcelas, o banco B vai ficando com juros maior do que o banco A, por ele ser juro composto. Então, analisando o primeiro mês, a gente já pode verificar que a taxa de cada um é diferente. Vamos calcular a taxa aqui do A, do banco A. Nós temos R$210 de juros, igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, que nós vamos fazer um mês só, dividido para 100. Faz o cálculo aí do investimento A. Vou deixar montado aqui também do investimento B. Os juros foi de R$195, igual a mesma coisa. 3.000, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido para 100. 5 minutinhos aí para calcular a taxa do banco A e a taxa do banco B. Lembrando que esse dividido por 100 passa para o outro lado, multiplicando. Ô, França, essa aí é 13A, né? Aham. Já é. Francis, não deu um número gigante. Pode aproximar? Sim, aproximar. Pode falar? O da A você já calculou? Espera só 2 minutinhos, que a esperança é que mais alguém esteja fazendo, né? Vai ficar 2.000, vai ficar 21.000 aqui, igual a 3.000x, né? Aí nós vamos dividir, vai ficar 21 dividido para 3, porque a gente corta o zero. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 19.500 igual a 3.000x. Cortando zero, vai ficar x é igual a 195 dividido para 30. 2 minutinhos aí para terminar de copiar e fazer achando x. Ah, a minha A deu totalmente errada, porque eu multipliquei que estava dentro do parêntese e dividi o 210 pelo 100.
Você fez o quê? Dividiu? Em vez de multiplicar? Eu passei o 210 por outro lado e dividi por 100. Aí Ah, eu dividi também 300, aí deu tudo errado. não. É melhor passar o 100 para lá multiplicando. Vamos lá. Aqui, a taxa é igual a 7%, né? E aqui, a taxa é igual a 6,5%. 6,5%. Supondo que Luana pague a dívida em 7 meses, quanto ela deverá pagar se fizer o empréstimo no banco A? Então, vou botar aqui, ó, banco A, capital, vezes a taxa, que a gente já sabe que é 7, vezes o tempo, dividido para 100. Verifica aí para mim os juros. Vou botar aqui no banco B. No banco B, a gente tem que pegar o capital lá em cima, ó. O capital após 6 meses é R$ 4.377,42. Então, R$ 4.377,42, vezes a taxa, que é 6,5, vezes o tempo, que é 1, porque juro composto a gente coloca vezes 1. Eu utilizei o capital após 6 meses, tá? Vamos lá. 5 minutinhos para fazer o cálculo dos juros do A e dos juros do B. Francis, aqui pro meu, o meu do A deu 1.470. O A deu 1.470. muito bem. R$ 1.470. Aí o montante, né? Que é 3.000 mais 1.400. Nossa, você colocou 14 mil. Botei mais um. O montante, que é 3.000 mais 1.470. Deixa eu chegar mais para cá. R$ 3.000, que ela pediu emprestado, mais 1.470. No banco A, ela teria que pagar R$ 4.470. E no banco B,
quanto que ela teria que pagar de juros? R$ 284,53. Quanto que deu? R$ 284,53, né? Terminei aqui agora. Então, o nosso montante do banco B é o 4.377,42 mais 284,53. Então, o montante do banco B seria R$ 4.661,95. Coloca aí para mim para a gente responder a letra C. Se Luana quitar a dívida em no máximo 3 meses, é mais vantajoso ela fazer o empréstimo em qual dos bancos? No banco B, né? Porque lá no gráfico, até 3 meses, na verdade, até o 5º mês, a taxa fica menor, analisando o gráfico. O 5º mês, no banco B, vírgula, pois até o 5º mês a taxa e o juro são menores. Porque até o 5º mês o banco B ainda está... Não, na verdade, até o 4º mês, né? Não, somente até o 3º, agora que eu olhei aqui direitinho. No 4º ele passa pouca coisa. 2 minutinhos aí para copiar para a gente terminar o 14. Hoje não deu tempo da gente fazer o caderno, não tem problema. Na nossa próxima aula de matemática a gente faz, tá? Um minutinho aí para copiar para a gente fazer o número 14 e finalizar. Foi? Página 162. Observe os anúncios. Investe fácil.
Investimento no sistema de juros simples, taxa mensal de 1,5%. Investimento no sistema de juro composto, taxa mensal de 1,49%. Elabore um problema no qual os dois anúncios sejam usados e peça um colega resolver. Eu vou montar o anúncio e vocês vão resolver, tá? Então, escreve aí para mim. Qual dos investimentos acima renderá o maior montante após um período, vou colocar 2 meses, porque não temos muito tempo, tá? 2 meses. Copie a pergunta para que vocês possam fazer o cálculo. Vocês vão calcular os juros de 2 meses na taxa simples de 1,5 e depois vai calcular no composto. Vou até já deixar pronto aqui, ó. Juro simples. Nem precisa calcular, né? Como são 2 meses, e eu já falei para vocês, né, que geralmente, né, o juro composto, ele é mais vantajoso quando a gente faz um investimento, então nem precisa calcular. Só colocar aqui, ó. Juro composto. Não precisa nem de cálculo. Agora que eu verifiquei ali que não temos o valor que ela investiu. Então, quando você faz o investimento, geralmente, né, quando o juro é composto, que cada mês ele vai rendendo mais e o seu capital vai aumentando, então o juro composto é sempre mais vantajoso. Ok? 1 minutinho aí para copiar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula, a gente faz as atividades de geometria. E depois a gente já vai começar com exercício de revisão com matemática. Ok? Terminamos hoje o nosso capítulo 11, que é o capítulo da nossa avaliação. Beijinhos. Até amanhã. Quem ainda está copiando, vou aguardar 1 minutinho para finalizar. Tchau, tchau, França. Até semana que vem. Beijinhos. Vou interromper aqui. Até amanhã.